Boa noite, alunos. Vamos então para mais uma videoaula. Hoje o nosso assunto será potenciação. Bem, o que é a potenciação? A potenciação é a multiplicação de fatores iguais. É uma forma resumida de nós escrevermos multiplicações sucessivas. Exemplo: 3 elevado a 2. Bem, qual o significado de 3 elevado a 2? 3 elevado a 2 não é 6. É o 3 vezes ele mesmo 2 vezes. Então, 3 elevado a 2 é o mesmo que 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é igual a 9. Bem, a nomenclatura de cada termo dessa potenciação. O 3 ele é chamado de base. O 2 é chamado de expoente. Note que o 2 ele é menor que o 3, ele está acima. E o 9 é chamado de potência. Continuando os exemplos. 5 elevado a 3. 5 elevado a 3 não é 15. 5 elevado a 3 é o 5 vezes ele mesmo. Quantas vezes? 3 vezes. Então, é 5 vezes 5 vezes 5. Bem, 5 vezes 5 é 25. E 5 vezes 25, 125. Então, nós temos aí como resultado 125. Mais um exemplo sobre potência. Menos 6 elevado a 2. Menos 6 elevado a 2 é o mesmo que menos 6 vezes menos 6. Aí nós precisamos também obedecer à regra de sinais. Menos com menos, mais. 6 vezes 6, 36. Então, menos 6 elevado a 2 é igual a mais 36. E para finalizar, menos 2 elevado a 3 é o mesmo que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Bem, menos com menos dá mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, temos como resultado menos 8. Menos com menos mais e menos com mais menos. E aí vamos a alguns exemplos sobre potenciação. Exemplo 1. Uma árvore possui 4 galhos. Cada galho possui 4 ninhos. E cada ninho possui 4 ovinhos. Quantos ovinhos estão na árvore? Então, é o 4. Quantas vezes? 3 vezes. Então, é o 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64 ovinhos. Vamos ao segundo exemplo, que é uma expressão numérica envolvendo potência. Bem, 3 elevado a 2, que eu também posso ler como 3 elevado ao quadrado, mais 4, menos 2 elevado a 3, que eu também posso ler como sendo 2 elevado ao cubo. Então, eu tenho 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, dá 9. Mais 4 menos 2 elevado a 3, nós já fizemos. É 2 vezes 2, que dá 4, que vezes 2 dá 8. 9 mais 4 menos 8 vai ser igual a 5. E aí vamos para a radiciação. Bem, o que é a radiciação? A radiciação é a operação inversa da potenciação, assim como a subtração é a operação inversa da adição. Então, dentro da radiciação, vejamos aqui alguns exemplos. Raiz quadrada de 49. Bem, quanto é a raiz quadrada de 49? A raiz quadrada de 49 é igual a 7. Aí vem aquela pergunta. Por que a raiz quadrada de 49 é igual a 7? Bem, 7 vezes 7 é igual a 49. E vamos então à nomenclatura da radiciação. Bem, nós temos aí o radical, o radicando e a raiz. Bem, quando nós não temos índice, é 2. Então, no caso dessa raiz aí, o índice é 2. Avançando, raiz quadrada de 25 é 5. Por quê?
5 vezes 5 dá 25. Raiz cúbica. Reparem que o índice agora não é 2. O 2 eu não preciso escrever. O índice agora é 3. Bem, como o índice é 3, eu quero saber qual é o número, vezes ele mesmo, vezes ele novamente, que é igual a 27. Que número é esse? É o 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Por fim, raiz cúbica de 64 é igual a 4. Por quê? 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Repare que é o índice que manda quantas vezes o número será multiplicado. Se for só raiz quadrada, o índice é 2. Se for raiz cúbica, 3 vezes. Se for raiz quarta, 4 vezes. E assim sucessivamente. No material de vocês tem todos esses exemplos por escrito. Continuando. Exemplo 3, um terreno quadrado possui 100 metros quadrados de área. Determine a medida lateral do terreno. Bem, se o terreno é quadrado, a medida que tem de um lado também tem do outro. Bem, no caso desse terreno aí, que mede 100 metros quadrados, basta eu extrair a raiz quadrada de 100. Bem, a raiz quadrada de 100 é qual é o número que vezes ele mesmo dá 100? Não é 50, hein? Qual é o número vezes ele mesmo que dá 100? É 10. 10 vezes 10 dá 100. Então, a lateral desse terreno mede 10 metros. E o perímetro do terreno? Coloca esse nome, o aluno já fica com medo. Pensa que está xingando a mãe dele. Perímetro é a sua mãe, professor. Calma. Perímetro é só a soma dos 4 lados. No caso do quadrado. Então, cada lado nós já calculamos que vale 10. Então, 10 mais 10 mais 10 mais 10, quanto que dá? 40. Beleza. E o nosso último exemplo é uma expressão numérica envolvendo raízes. Raiz quadrada de 121 mais 5 menos raiz quadrada de 49. Bem, a raiz quadrada de 121, qual é o número que vezes ele mesmo que dá 121? Isso aí, 11. E qual é o número que vezes ele mesmo que dá 49? 7. Então, nós temos 11 mais 5, 16. 16 tira 7, 9. E assim a gente finaliza uma revisão rápida de potenciação e radiciação. Espero que vocês consigam fazer os exercícios. Em breve estarei